Olá, boa noite. 19 horas e 33 minutos desta terça-feira, dia 13 de junho, temperatura de 7 graus aqui em Passo Fundo. Nós estamos iniciando o Contraponto nessa noite gelada, Janice. Boa noite. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Uma noite fria. Nós viemos para cá à tarde hoje e já deu para sentir o rigor do inverno, que nem é inverno ainda, mas já dá para ter uma ideia do que vem pela frente. Saiu logo cedo de manhã hoje? Cedo e muito frio. Deixei para fazer as atividades mais à tarde, na esperança de que fosse esquentar um pouquinho, não. Mas não resolveu, né? Não. Permaneceu o dia todo com essa. E hoje nós temos atividade à noite, depois aqui do programa, então, casaco. Vamos prestigiar o espetáculo lá do Sesc, que nós entrevistamos ontem. E deve ser um espetáculo maravilhoso, né? Certamente vai estar lotado lá. Com certeza. Vamos chegar um pouquinho atrasados hoje, mas estaremos lá. Muito bem. Vamos já começar a detalhar os assuntos dessa noite, Janice? Sim, hoje nós temos um assunto, Álvaro, que está muito em alta, que é a questão do meio ambiente. Parece até que essa palavra se tornou um lifestyle, né? Um estilo de vida, tanto de moradores de edifícios, quanto de empresas, de uma forma geral, do universo como um todo. Uma preocupação, a sociedade como um todo passou a se voltar mais para uma preocupação muito pertinente, e quem vai falar conosco hoje é a Manuela Cielo, ela que é a embaixadora desse projeto Lixo Zero, ela que é empreendedora, tem uma startup e sempre esteve muito ligada à área do meio ambiente. Manu, é um prazer ter você aqui conosco hoje. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz aqui para falar dessa pauta que eu sou apaixonada, né? Muito bem. Esse mês que é específico, que a gente celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente, que já passou, mas o mês todo com atividades, Manuela. Ainda a gente precisa evoluir no sentido de não falar disso só no mês do meio ambiente, né? Mas é uma pauta importante que ganhou força, né? A gente estava comentando antes de começar aqui a gravar a questão do ESG. Então, ela está muito forte por conta de mercado financeiro, ambiental. Não é só por amor, é por questão de mercado. Por isso que eu penso que agora vai ter força para fazer ações e mudar, né, várias frentes, assim, no âmbito principalmente de resíduos sólidos. Como é, Manuela, ser embaixadora de um projeto como Lixo Zero? Então, é muito bacana ser porta-voz de um conceito que até... O que é esse conceito lixo zero, né? Que muitos escutam, lixo zero nunca vai existir. Mas lixo zero é no sentido de a gente otimizar o que a gente gera de resíduo, o que é reciclado, separar para reciclagem, compostagem, do orgânico e ir para aterro mesmo o mínimo possível, que seria o rejeito. Então, lixo zero é você não gerar esse lixo que a gente gera quando mistura. Por exemplo, olha os containers da rua, quando você vai lá, encaminha a tua sacolinha de lixo de casa, separa, coloca lá, está tudo misturado. Aquilo é lixo, aquilo a gente não consegue aproveitar. Então, o lixo zero é não ter isso para ter resíduo para cooperativas, para outros mercados, né? Trabalhar a economia circular. Agora a gente percebe pelo próprio hábito nosso como a consciência ela foi melhorando ao longo do tempo. Muitas vezes parece que você tem um lixo seco, se você for misturar no lixo orgânico, parece que você está cometendo um crime. Isso, de certa forma, boa parte da sociedade passou a adotar e tem facilitado as ações de programas como esse. Sim, muita gente começou, ainda a gente precisa evoluir, só que tem um fator muito forte hoje que é um problema social, né? Por mais que as pessoas se motivem a separar e trabalhar nessa destinação correta nos containers, por exemplo, da prefeitura, tem o catador informal, que a gente chama, que é esse cidadão, né, que tem uma vulnerabilidade muito alta social, que ou ele pega o resíduo para vender e trocar por droga, ou ele pega para vender e ajudar na família. E isso faz com que as pessoas, às vezes, acreditem que separar adianta, porque chega lá, está tudo misturado, mas é um processo, né? Independente do sistema estar funcionando hoje ou não, é de cada um. E cada um gera seu resíduo, cada empresa gera, cada empreendimento tem sua responsabilidade. E a gente acha que tudo é com a prefeitura. E não, a lei dos resíduos sólidos fala bem claro que cada gerador é responsável pelo destino correto. E quando não tem um destino correto, por exemplo, uma empresa, ela acaba respondendo junto, né? Destinação, por exemplo, da construção civil, resíduo. Se você contrata uma caçamba de teleentulho que ela não está ilegal
e ele cobra R$ 200 para levar teu resíduo e descarta lá na beira da sanga do banhado que acontece. Então, você é corresponsável nisso. E nós, cidadão, a gente é corresponsável com o que a gente está fazendo. Tipo, a gente está pagando a conta, é uma cadeia. Se a gente não destina correto, a gente paga a conta de quem destina errado junto. Não faz sentido ainda o que está acontecendo, tem que evoluir muito. As empresas, Álvaro, elas se adaptaram e é um processo, como o Álvaro bem colocou, foi aos poucos, né? As empresas, nós, todos participando, as crianças, as escolas se envolveram. Hoje existe essa sigla tão importante que é ESG, governamental, social e ambiental. Isso. Todas as empresas deveriam já adotar? Sim, é uma evolução, né? Porque o que aconteceu? Por que essa pauta está forte, né? O ESG, para explicar, dentro do ambiental, a gente olha a parte de tratamento de efluentes, resíduos sólidos, o compliance ambiental como todo, social na empresa, não é só o social de ajudar o próximo, é o social de como os colaboradores estão sendo tratados, cargos para mulheres, diversidade, tudo isso. Governança é o guarda-chuva que envolve tudo isso, mas também a transparência, a questão de anticorrupção, tudo isso envolve o ESG. E a pauta ganhou força porque o CEO da maior gestora de fundos de investimento, né, que é o Larry Fink, cada final de ano ele escreve uma carta dessa gestora e nessa carta ele colocou que o risco climático era um risco de investimento, que a sustentabilidade é fazer parte dos negócios, ou seja, as empresas viram que se elas não se adequarem a essa pauta, que inclusive tem a questão do carbono, tudo, eles não vão acessar esses investimentos. Inclusive até o mercado financeiro, quando a gente fala bancos, cooperativas, o fundo de investimento, ele coordena essa parte. Então, todo mundo está correndo. E isso foi no final de 2019 que começou a trabalhar mais com os problemas ambientais que teve, tragédia de Brumadinho, queimadas na Amazônia, derramamento de óleos, né, que teve no Nordeste, tudo junto, e daí virou para 2020 que veio a pandemia. Então, juntou esses fatores que, junto com esse final da carta, aumentou ainda a necessidade de falar da pauta. Então, o ESG, como que a gente pode trabalhar essa questão? Não é só para grandes empresas, por quê? Porque existem os fornecedores. E ao invés de se eu fosse uma grande empresa, cortar o fornecedor que não está legal, eu tenho o poder de poder educar ele. O que ele pode fazer para ser meu fornecedor e ter política ESG? Porque tem muitos que não vão ter a questão ambiental ok, a questão social, governança. Então, é uma cadeia que pode se educar. Mas eu só trouxe esse histórico para ver que tudo veio de uma questão de mercado financeiro. Só que lá em 2004, né, ainda tinha o presidente, era diretor da ONU, se eu não me engano, agora eu não lembro o cargo. Mas, na época, ele provocou mais ou menos 50 CEOs das instituições financeiras que não era mais para trabalhar a questão do lucro pelo lucro, mas sim além do lucro, que vai a questão do social e do ambiental. Então, nas análises do mercado financeiro, não está mais só a questão do lucro. Agora está a questão de o que aquela empresa impacta no ambiental, o que ela impacta no social. E isso, por isso que a questão do risco está grande. A Vale, a Vale do Rio Doce, um exemplo, né? É que envolve também, de certa forma, dinheiro. Envolve dinheiro, a reputação está lá na Bolsa de Valores. Então, é algo bem complexo, no sentido das pessoas ainda entenderem a pauta, mas o que é bom ficar alerta? Nós, consumidores, por exemplo, quando eu vou consumir algo e está aquela marca ela tem o viés ambiental, social, ela trabalha essa pauta, a gente tem que começar a olhar como consumidores para exigir cada vez mais transparência. Assim. Muito bom. Manuela, rapidamente, você falava sobre a questão a necessidade de não se explorar apenas esse mês, pelo fato de ser o Dia Mundial do Meio Ambiente. Daqui para frente, nessa segunda quinzena do mês de junho, tem algumas atividades previstas aqui para Passo Fundo, voltadas para se celebrar esse mês do meio ambiente ou não? Sim, a gente está trabalhando num modelo mais de inovação, juntando o setor de inovação com o ambiental, né? Trabalhando eventos para trazer empresas para compartilharem o case na área ambiental, na área social e fazendo eventos para que ocorram palestras. Vai ter em julho,
Se eu não me engano, o primeiro já vai ser para a Ambev, aqui em Maltaria Ambev, compartilhar suas ações. Mas também a gente tem com o Instituto Lixo Zero, né? Que são ações que a gente faz em parceria com empresas para ocorrer essa questão de educar, de compartilhar a questão do resíduo, o que pode ser feito, o que o material gera de valor. Então, vai ter até o mês mais forte de ações em outubro, né? Final de outubro tem a Semana Lixo Zero. A Manuela comentava, Álvaro, que as mulheres estão cada vez também mais envolvidas nessa questão do ambiental. Você é uma representante, Manuela, desse novo momento que vive o papel da mulher também nesse quesito. Como é que é a tua startup? Como é que você teve essa ideia? Você já vem de uma história de família que tinha essa atenção. Sim, e até é bom falar disso, porque startup é um modelo diferente do que a gente está acostumado como empresa, né? Tem que errar rápido, acertar rápido e pensar rápido. Não é que nem você ter uma empresa tradicional que vai indo. E o que acontece? Mulher na parte de inovação também é mais... O número é menor, né? Então, não é à toa que a gente está vendo que está crescendo isso, mas eu nunca olhei para isso como se fosse precisasse de um espaço para ser, né, a mulher. Eu acho que a gente vai conquistando espaço e tem que valorizar tanto homens como mulheres e a gente conquistando espaço conforme as oportunidades surgem ou conforme a gente faz a oportunidade surgir, né? E eu acho bacana a gente se fortalecer nesse sentido, porque às vezes tem grupos de mulheres que se fortalecem só se aquelas mulheres estiverem num grupo. E isso não é fortalecer a mulher. Tu tem que fortalecer independente de estar no grupo ou não. Daí, né? Isso tem que ser visto de um olhar diferenciado, assim. Tá. Manuela, obrigado pela presença conosco aqui. Sucesso nas atividades de vocês ao longo desse mês e também na sequência do ano. Eu que agradeço. Fico à disposição também para quem quiser saber mais desses temas e compartilhar conosco, né? Dá o teu arroba, Manuela, para a gente... É @Manuela Cielo e Cielo ESG. Ok. Muito obrigada, Manuela, que vai viajar amanhã, já tem outra atividade, ela está sempre em movimento. Depois que ela voltar, ela quer pedalar contigo, né, Vanessa, ela estava falando. Ela é apaixonada pelo ciclismo também, eu vou pensar na ideia, Álvaro Domini. Nós vamos ao intervalo e voltamos na sequência falando sobre mediação de conflitos. Nós já voltamos. O crescimento das tecnologias. Inteligências que aceleram nosso ritmo. Inovações que alteram a realidade. Formações multidisciplinares que integram saberes e aproximam pessoas. Somos parte desse desenvolvimento. E seguir transformando o mundo é questão de escolha. Opte por novas oportunidades e pela certeza de fazer parte de uma universidade que coloca você como protagonista das mudanças. Vestibular de Inverno UPF. Novas escolhas te destacam. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocional. Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro.
Estamos de volta, Janice, com o contraponto desta terça-feira. Falamos na parte anterior sobre a questão ambiental, já que no mês de junho se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente. E agora nós vamos falar sobre um outro assunto bastante importante, que é a mediação de conflitos. Álvaro, mediação já é uma palavra muito oportuna, sempre. Porque quando se consegue esse meio de campo é porque deu certo. Verdade. E no direito isso seria fundamental. E nós vamos aprender um pouco mais agora sobre essa questão da mediação, porque nós temos a grata satisfação de receber aqui no estúdio a doutora Thaís Inara Graziotin Costa, advogada. Boa noite, bem-vinda aqui ao programa. Boa noite, Álvaro. Boa noite, Janice. Noite. É sempre um prazer estar aqui com vocês falando de mediação de conflitos. É uma oportunidade da autocomposição, que a gente possa entender diferente o conflito. O conflito pode ser positivo e, com isso, a gente resolve de forma dialogada, positivamente. As grandes ideias, na verdade, surgem a partir de um conflito, de um debate. Mas nem sempre ele é saudável quando as partes emperram e não há o que fazer. Como que entra o seu papel em casos tão corriqueiros? Porque cada vez mais as pessoas estão intolerantes e vamos para a justiça, e vamos para a justiça. Tem como solucionar isso, doutora? Com certeza, mas desde que as pessoas estejam preparadas para isso. Como preparar? Preparada para o diálogo, para a escuta ativa. E a gente faz tanto judicial quanto extrajudicialmente. Eu sou mediadora judicial, e posso ser advogada também, não no mesmo caso. Cada um no seu caso. Mas o que a gente faz? A gente pode colocar nos próprios contratos empresariais que tudo vai ser resolvido pela mediação. E aí a gente põe câmaras de mediações, que já temos aqui, aqui na cidade também, e isso é muito mais rápido, muito mais vantajoso. E por que é vantajoso? Porque as pessoas resolvem de uma forma tranquila, dialogada e com a jurisprudência que nós temos nesses casos. Então, o que já foi julgado vai ser feito o mesmo julgamento. Por exemplo, nos portos. Quando a gente trata de portos, é uma matéria que é resolvido rapidamente. E se fosse no judiciário, 10, 15 anos. Então, a mediação existe familiar, empresarial, na área também da saúde, porque são conflitos de relações continuadas. É por isso que a gente faz mediações. Eu quero continuar a ter relação com outra empresa, mas aconteceu um conflito e eu não estou gostando, e aí a gente faz a mediação como mediador, e aí vai ter os advogados, a ampla defesa, o contraditório, tudo. Porém, a gente consegue uma melhor resolução desse conflito com mais rapidez. Facilita muitos casos, Janice? E veio também para desafogar a questão do judiciário. Embora, doutora, não seja uma questão nova, a mediação ela já vem de longos anos, mas tem se falado mais nisso nesse momento. Por que aflorou tanto essa questão agora? O novo Código de Processo Civil, em 2015, ele trouxe a mediação como processual. Por exemplo, a gente pode fazer uma mediação, se não der uma resolução desse conflito, continua o processo. Então, isso facilita, porque as pessoas estavam muito longe do judiciário e o judiciário estava muito não humanizado. E assim, com a mediação, a gente dialoga, a gente vê as vantagens e as desvantagens, e as pessoas estão tentando fazer acordos mais vantajosos para elas, sem os ressentimentos, e continuam com as mesmas relações. Na família, por exemplo, tem 5 pontos importantíssimos que se resolve, guarda, visitas, alimentos, e a gente também a divisão de bens. O que acontece? É primordial que se priorize a família e os filhos e depois o patrimônio. Então, o que a gente faz? Às vezes não dá para resolver tudo, mas a gente, com a mediação, consegue resolver a parte sentimental e também deixa para que o juiz resolva os outros pontos se não der, É como tirar aquela pedrinha do caminho, Álvaro? Tem aquele empecilho, vamos facilitar, são facilitadores. Que importante isso, ainda mais quando os níveis e números de divórcios estão cada vez maiores.
quem lhe procura, um cliente seu, vai ao seu escritório, lhe busca, tá? A ex-mulher, já entra em comum acordo com o ex-marido, ou primeiro vem um e depois você faz o contato? Como é que funciona? Na mediação, a gente atende os dois juntos, depois um de cada vez, que a gente chama individual, e depois, ao final, os dois juntos novamente para fazer o acordo, e este acordo é válido como sentença. É importante que todos saibam, né, no momento que ambos assinaram o acordo, é válido como sentença. Então, se não cumprirem, podem executar o próprio acordo. O mediador, nesse aspecto, doutora, ele não tem um papel atuante durante esse processo, porque é uma parte que fala, outra parte que fala. O mediador está aí apenas como um ouvinte, ou ele em determinado momento ele pode atuar também? O mediador, ele já diz, né, ele é facilitador. Né? Então, nós aplicamos técnicas, nós aplicamos essas questões de silêncio, de escutativa, todas as técnicas que correspondem a nós, mas a gente não dá palpite. Né? A gente não pode ficar diz, do lado de uma das partes. Exatamente. Os princípios da mediação é exatamente isso. Imparcialidade, né? E a gente tem que estar igualmente entre um e o outro, com a mesma empatia que nós vamos ter por um e para o outro. Então, isso faz com que a confiança se resgate e a gente possa trabalhar os pontos necessários. E o melhor de tudo isso é que as pessoas saem, vamos ver, eu sempre digo assim, que com um outro panorama de vida, olhando sempre o futuro, né? E esse futuro melhor, né? Dialogando, né? Muda a escutativa, as ideias se multiplicam. Né? A gente diz que não é só uma ideia fixa. As ideias podem vir de formas diferentes. Sem contar que deve dar ao cliente uma sensação de 200 quilos a menos, porque Exatamente. Esses litígios se arrastam por anos e anos e, na verdade, se resume a nada. Porque a vida passa, o tempo passa. E para você, como que é ser uma advogada que consegue mediar essas questões? Eu fui realmente para a mediação porque a gente vê que a advocacia não atende a todas as demandas. E não adianta nós termos uma sentença líquida, porque a gente não vai encontrar a solução no final. Então, não resolve o conflito. Né? Então, às vezes, a sentença ela apenas resolve a situação e não o conflito. E a mediação consegue resolver todo o conflito pelo diálogo, pelo entendimento, pelas situações e pelas técnicas que a gente aplica. Doutora, e nesse aspecto, o que não pode, nesse aspecto do que vai, por exemplo, para a justiça, o que não pode ser resolvido pela mediação? Para que as pessoas também tenham esse entendimento. Claro, a parte criminal no Brasil, né, não é resolvida pela mediação. É uma justiça diferente, uma justiça chamada justiça restaurativa. Né? E no Brasil, a gente trabalha, eu digo no Brasil porque existe mediação penal fora do Brasil, em Portugal e também na Itália, que a gente participou de alguns encontros. Porém, no Brasil se resolveu a colocar mediação de conflitos, toda a parte que era patrimonial. Né? Inventário? E inventário também pode se resolver, né? Porém, assim, toda essa questão é importante ressaltar que, às vezes, a mediação não serve. Por que ela não vai servir? Porque as pessoas não estão preparadas, né? As pessoas têm que estar preparadas porque é voluntário. Então, assim, eu não posso obrigar alguém a fazer conciliação ou mediação. Né? Eles vão vir, né? Nós vamos aplicar as técnicas como mediadora, ou se eu tiver como advogada, eu vou respeitar as técnicas da mediação e, com isso, a gente bota as vantagens para a pessoa que está ali. Né? A grande vantagem é tu resolver com facilidade e você ser o repercussor do conflito. Porque, vejam só, se um juiz vai julgar a minha vida e a vida da minha empresa, por exemplo, né? Quem que eu sou naquela empresa? Eu sempre coloco isso para o empresário. Quem eu sou naquela empresa? Se eu não consigo dialogar com o cliente, dialogar com o fornecedor, dialogar. Então, muda o protagonista. As partes são o protagonista daquela ação. Né? E isso faz a diferença nesse mundo. Ou seja, passa por um processo de educação, quem busca o mediador e quem passa pelo processo de mediação. Exatamente, exatamente. E uma das questões que a doutora falava para nós antes da gente entrar no ar com o segundo bloco
é que já tem a possibilidade, Janice, se nós tivermos algum tipo de relação comercial, faz lá no próprio acordo que, se eventualmente ocorrer um conflito, você pode resolver dessa maneira. São os contratos, né, Álvaro? Os contratos internacionais já têm isso, arbitragem, mediação, né? E os nossos contratos hoje, nós temos empresas aqui em Passo Fundo que já colocam arbitragem para resolver os conflitos, pelo fato que é muito mais vantajoso financeiramente. Sim. Né? E aí o que acontece? Se resolve em 30 dias, uma coisa Mais que vai demorar rápido 10 também. anos. Mais rápido, e o custo processual que não se tem Baixo, com bem relação a baixo. isso. De cada 10 casos, quantos consegue fazer? 8. 8. Muito Olha bom. só, que número. Família, até mais. Muito bom. Agora, a doutora já está convidada para um programa posterior, ela vem falar sobre arbitragem, Claro. que aí é um outro ramo da área de Verdade. direito. Muito Isso, bom. mais empresarial. Muito bem. Doutora Thaís Inara Graziotin Costa, advogada, veio conversar conosco aí sobre essa questão da conciliação. Obrigado pela presença. Muito Tenha uma boa obrigada noite. e deixo um grande abraço a vocês. Estou sempre à disposição. Muito certo. obrigada, doutora. Bem, assim nós encerramos o Contraponto de hoje. Nós retornamos ao vivo amanhã, 7h30 da noite. Até lá. Boa noite. Até mais.